As Aventuras de Shirley Ock. O meu nome é Valesca Firmino, eu sou co-roteirista e atriz no projeto As Aventuras de Shirley Ock. Eu sou atriz há muito tempo e roteirista também, escrevo peças de teatro e, no momento, o projeto foi desenvolvido de forma bastante diferente por causa da minha deficiência visual. A primeira temporada teve um caráter mais solitário no começo, depois entrou o Arthur. E nesse ano, na segunda temporada, o projeto vem sendo desenvolvido por nós dois desde o comecinho. Olá, eu sou o Arthur, eu sou o produtor cultural responsável pelo projeto As Aventuras de Shirley Ock, segunda temporada. E eu posso dizer que esse projeto das audioséries, das radionovelas, dos audiobooks, né, como queiram chamar, tem sido maravilhoso. É uma experiência muito divertida. É muito engraçado quando a gente está gravando as vozes, né, porque os atores se divertem muito dentro da cabine, criando personagens, fazendo vozes diferentes, né. O processo de criação também é muito revigorante, é muito gostoso. Eu trabalho nesse projeto diretamente com a minha mãe, a Valesca Firmino. Ela que é a autora da Shirley Ock, ela criou a personagem. Eu entrei junto, assim, argumentando, né? Criando outros personagens, criando situações, histórias, né? Dando ideias de algumas cenas. Acho muito legal, né? Fazer a dublagem também é da vida, é um personagem, né? Então tem entonação para cada personagem, como fiz dois agora, né? E para cada um tem um jeito de falar, porque cada um tá numa situação da história, né? Mas eu acho muito legal mesmo, gosto muito de fazer isso. Olha, é sempre um desafio. Porque você passar a emoção através da voz, né? Você passar essa conexão que tem que ser imediata com o personagem também é muito interessante. Então vão abrindo outras caixinhas do seu conhecimento para você trazer toda a sua intenção, a sua emoção, o seu desenvolvimento através da voz. Então é um desafio, tô adorando, espero que tenham outros desafios, porque é sempre gostoso você ter um personagem novo, você se desafiar, né? Fazer uma criança, uma velha, ou enfim, um outro personagem que sai do seu conforto. Então isso é bom. Cara, sempre maravilhoso trabalhar com a voz, né? Uma das peculiaridades é ser dirigido pelo Art, que eu gosto muito, é um baita do diretor. E aí, voltar com o personagem da primeira temporada, agora no caso do Shirley Ock, é muito interessante, porque parece que você vê uma continuidade, inclusive houve uma evolução, ainda que na maldade, né? Mas eu espero que o público goste do nosso trabalho. Eu particularmente amei fazer nessa cabine aqui, que deu uma bronzeada de leve, né? Mas eu tô muito satisfeito, sou muito grato, né, ao Art, e é isso, espero que vocês gostem bastante. E é um processo criativo muito bacana. Eu e minha mãe, a gente sentou juntos por muitas horas online. Ela na casa dela, eu na minha. Minha mãe é deficiente visual, então eu escrevi todo o projeto, né? A gente discutindo ideias, fazendo pesquisa histórica, né? Tecnológica, cultural. É um projeto é muito legal você trabalhar com outra época, né? Não é uma época tão distante assim, né? Fazem 30 anos. Mas, querendo ou não, tem muita coisa diferente, né? Outras tecnologias, outras questões políticas, históricas, culturais, né? É muito bacana trabalhar com arte e com história. Acho que são matérias que eu gostava muito na escola. Agora, na segunda temporada, a gente não deixa de fazer uma ênfase muito grande na questão do meio ambiente, porque é uma coisa que nos fala ao coração. Mas o crime que a Shirley e o Washington investigam a princípio é voltado mais para a parte de cultura. São roubos de peças muito valiosas, livros antigos a princípio, antes deles se envolverem. E a partir do momento em que a Shirley e o Washington se envolvem nessa onda de crimes, a questão é roubo de peças de arte sacra da época do Barroco Mineiro. Então, isso demandou uma pesquisa legal. A gente fez muita pesquisa, não só sobre essa questão de arte, mas é muito interessante se escutar as aventuras de Shirley Ock para essa geração que atualmente tem cerca de 25 a 35 anos,
porque a gente aborda um universo dos anos 90 a 93. Então, são curiosidades, coisas que hoje em dia são corriqueiras. Telefone celular nem se pensava na época. Então, tem o resgate de muitas curiosidades que volta e meia até permeiam a internet, de coisas que eram de tempos já passados e que a gente traz à baila na voz de um radialista que corre durante todos os 4 episódios, são 8 partes, 4 episódios. Oi, é o Flávio Dias. Bom, eu sou ator e entre as coisas que a gente faz, os atores, tem a dublagem. E na dublagem eu passei 50 anos da minha vida. Então, independente de teatro, televisão, algum cinema, eu tenho dublado direto desde 1975. É muito tempo, né? E agora a gente está tocando a companhia radiofônica, que é a empresa da qual eu faço parte, eu e minha família. A gente começou justamente com radionovela. Era a história da rádio de Mogi das Cruzes, Rádio Marabá. E a gente, por causa do nome da Rádio Marabá, a gente montou a Companhia Radiofônica de Teatro. E temos trabalhado há mais de 35 anos na produção de teatro e espetáculos de arte em geral, acompanhando apresentações, fazendo apresentações e comemorações as mais variadas possíveis, como, por exemplo, os 100 anos do Teatro Municipal de Mogi das Cruzes, o Teatro Vasques, né? Estávamos lá na comemoração. Foi um projeto muito gostoso, satisfatório de fazer. Além da produção da novela, que são os 8 episódios divididos entre 4 capítulos, né, de 2 partes cada um, como a gente sempre faz, que é inspirado nas Aventuras de Tintim também, que é uma outra grande inspiração da novela. A gente teve atividades complementares, né? A acessibilidade é algo que tem ainda muito que caminhar no Brasil, em diversos locais diferentes, né? Não só na rua para as pessoas se locomoverem, mas também na arte, né? A audiodescrição auxilia muito esse público a poder aproveitar uma obra de arte, né? E ainda mais tratando de uma obra de ação, né? Uma aventura policial com mistério e luta e perseguição. Eu acho que a gente conseguiu entregar de forma bem profissional, sucinta e de forma bem gostosa, né? Essa história que é As Aventuras de Shirley Ock. Cara, a experiência de trabalhar só com a voz é um negócio super novo pra mim. Começou lá no Cordeiro de Leão, passamos pela primeira temporada de Shirley Ock, agora com a segunda. Tem sido muito recompensador, tem sido uma experiência totalmente nova. É você levar a emoção única e exclusivamente através da voz. Então, é uma construção muito bacana, que traz muito de conhecimento e de muita experiência pra mim. Então, tem sido muito legal. Cara, absurdamente delicioso. Eu gostaria de estar sempre fazendo um negócio desse, porque experiências diferentes de palco e trabalhar com a voz, você dá emoção a personagem que você nem viu, a gente cria, a gente coloca na cabeça das pessoas criarem o personagem, então é muito louco. Eu acho que deveria de ter mais isso. Vai ter mais, né? Tô esperando a terceira. Gente, foi muito legal, tá sendo o máximo. Eu acabei de gravar aqui, ainda tô na energia da personagem. A personagem é super enérgica, né? Uma espanhola, então, assim, tem toda aquela energia pro alto. Eu acabei de sair, então eu tô eufórica ainda. Adorei. Bom, eu acho que quando você me chamou pro Cordeiro, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar. E aí, na primeira temporada, eu também não fazia ideia do que encontrar. E agora, na terceira, eu pensei aqui, vendo a galera gravar, que é um projeto muito especial, né? Eu sou a mãe do projeto, cara, as coisas... E assim, poder ser de Mogi e poder participar dessa produção da Radiofônica, que daqui a 70 anos a gente vai poder ouvir a voz dessas pessoas, mano, é um presente, né? Olha, como ator da cidade, como artista da cidade, é um presente. Obrigado, mano. Na primeira temporada, o Arthur e eu discutimos o argumento, e eu escrevia praticamente sozinha, e depois nós fazíamos revisão, e ele ia acrescentando ideias, e a gente ia fechando os episódios. Atualmente, a minha deficiência visual atingiu um patamar que eu não consigo mais digitar no computador, então o processo foi bastante diferente. Nós fazíamos chamada de áudio ou vídeo no WhatsApp, que é uma tecnologia que a Shirley e Washington não chegaram a conhecer naquela época,
E foi através das chamadas de áudio, de vídeo, que nós desenvolvemos todo o projeto. E através dessa tecnologia fantástica, né, da internet, nós desenvolvemos todo o projeto, fizemos toda a pesquisa juntos, conversando pelo WhatsApp, e toda a argumentação, todo o desenvolvimento de texto e, inclusive, toda a revisão. Nós fizemos uma revisão presencial, mas o projeto foi todo online. Foi uma experiência bem diferente daquela com que nós vínhamos trabalhando até então. A Companhia Radiofônica agora voltou a trabalhar com radionovela. E a gente está no ar com o espetáculo. É um espetáculo. Você ouve como se estivesse presente. As Aventuras de Shirley Ock. Então são assim novelas policiais. São casos que são resolvidos por detetives e é uma analogia ao Sherlock Holmes. Por isso a Shirley Ock. Mas é muito legal. Está ambientada lá para os anos 90 e nessa novela eu participo fazendo a voz da Rádio Onda Legal. Showa! É uma rádio que fala de notícias e de música e é o veículo para, durante os anos 90, comentar com o público que está ouvindo as histórias da Shirley Ock o que está acontecendo no mundo, na política, no esporte. Lá na Incubadora Social de Jundiapeba, a gente fez 2 workshops, um workshop de mídias sociais com o Manuel Castro Alves, que também é responsável pela trilha sonora da novela. E também eu dei um workshop de podcast, né, falando sobre o processo de criação da novela, roteirização, edição, montagem, inclusive as plataformas que eu uso para postar, né. Ensinei os alunos como publicar a novela no Spotify diretamente, né. Falei um pouco sobre criação de arte também. E fora isso, o meu pai, Flávio Dias, ele também deu uma palestra de dublagem, também falando um pouquinho sobre a novela, lá na praça do Largo da Feira de Jundiapeba também. Foi uma outra parceria que a gente fez com a Incubadora Social. Durante a feira de Economia Solidária, a gente ficou lá num espaço, né, falando um pouquinho sobre a novela e sobre a profissão de dublagem. Bom, olha, a princípio, assim, tava muito curioso, né, o que eu ia fazer. Já tive uma experiência dessa, né, de dublagem, mas nada profissional. Mais uma brincadeira mesmo, né, entre amigos. Tivemos algumas gravações, mas nada nesse sentido. E foi uma experiência muito boa, né, assim, eu tenho muito medo de errar alguma coisa e tal, mas o personagem me deu segurança, é mais tranquilo, tem um pouco mais a ver comigo e com a minha voz, né, eu acho que combinou um pouco. E para gravar também foi uma experiência muito diferente, porque eu não posso ler o texto. O texto aparece na tela do monitor e o ator fala aqui no microfone. Então eu estava com o retorno, né, com fone de ouvido, e o Arthur lia o texto, passava para mim e eu interpretava. Então foi uma coisa bastante diferente que a minha deficiência visual exigiu que a gente adaptasse dessa forma. Todos os outros atores vão gravar da forma convencional, como dublagem, como narrações em geral. O texto aparece na tela, o ator grava no microfone e o técnico lá do outro lado faz a gravação. Realmente a gente fica muito feliz de ser chamado para mais uma temporada. Já torcendo para que vocês possam curtir aí das vozes que a gente fez. Descobrir quem será que a gente fez aqui nos personagens. Quero ver você descobrir agora. E falando da série no geral, na questão das trilhas sonoras, a gente tem novidades chegando aí. Não vocês possam falar alguns spoilers. Não vou falar muita coisa não, mas tem coisa nova chegando aí para quem já curtiu a série, a nossa trilha. Já tem, acho que vai lançar no Spotify, se não me engano a gente vai lançar esse junto com essa próxima temporada. Cara, é muito bom, e agradecer ao meu amigo Arthur Guimarães por ter dado essa oportunidade, né, de fazer um trabalho com a dublagem. Meu primeiro trabalho com dublagem, e contar com o talento do Arthur, que é muito bom, tanto na atuação, com direção, cenografia, dublagem, enfim. É um cara muito talentoso, né, então, além de ser um amigo, é um grande diretor, e poder ser dirigido por ele é maravilhoso. Ele foi me coordenando aí pra e construindo esse personagem, a crescente desse personagem. Então é muito gratificante essa experiência. E é isso, espero que gostem do trabalho. Eu acho que você vai se divertir muito, inclusive para lembrar, se estiver junto com a família, os mais antigos vão lembrar das histórias e dos acontecimentos dos anos 90. Assista,
ouça, você vai se divertir muito. E já estamos na 2ª temporada, que vai ser lançada agora, tá? Já está em discussão, em projeto, a 3ª aventura da Shirley Ock. Breve você vai ouvir também. Ouça a 1ª, a 2ª e já a gente vai preparar a 3ª. Tenho certeza que você vai se divertir, tá bom? Conto com você. Um abração bem apertado. Eu fiquei super feliz com a aprovação desse projeto através do PROFAC, do Programa de Fomento de Arte e Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Foi uma oportunidade da gente continuar com a Shirley Ock. Esperamos ainda que haja 3ª, 4ª e 5ª temporadas. E foi muito importante, a gente aprovou na modalidade de artes literárias e desenvolvemos então esse audiobook, que é uma coisa que está tendo muita aceitação, muita procura, e é uma coisa muito importante para pessoas na minha situação, de deficientes visuais que não podem ler. Eu não domino Braille, eu estou com 70 anos, acho muito difícil que eu domine Braille a partir desse momento. Então, o audiobook e audioséries são muito importantes para que eu tenha acesso à cultura, ao lazer, ao entretenimento. Então, muito obrigada, Prefeitura de Mogi das Cruzes. Bom, você já pensou em vivenciar uma experiência imersiva? Mas se ao invés dos olhos você utilizasse apenas os ouvidos, hein? Pois é, em Mogi das Cruzes, no distrito de Jundiapeba, o Centro Jabuti Prema promoveu uma experiência única e inclusiva. Uma experiência sensorial com os olhos vendados, mas ouvidos atentos. O público ouviu as aventuras de Shirley Ock, um audioficção. O Ricardo perdeu a visão aos 24 anos de idade, depois de um acidente de carro, e fez questão de participar da atividade inclusiva. Eu estou achando muito bacana, muito interessante, porque a gente sempre busca a acessibilidade nos eventos culturais. O encontro é fruto de uma parceria de esforços. O que a gente está trazendo aqui agora são as aventuras de Shirley Ock, que se trata de um produto auditivo, sonoro. Então pode ser uma radionovela, um audiolivro, uma audiosérie. Só que ao invés de ter o produto visual, ele é totalmente sonoro. Então você coloca os fones de ouvido, é indicado que se consuma o produto com fones, porque fica muito mais imersivo. E despertou alguns sentimentos, como a empatia, além de outros aprendizados. Foi bem diferente, né? Porque quando a gente está vendado, que a gente tem que ouvir e, ao mesmo tempo, interpretar cada situação do que você está ouvindo, é bem diferente, é uma experiência única, né? E você se coloca no lugar do outro, né? Principalmente, que não enxerga, que tem a dificuldade, né? A gente nunca imagina estar nessa situação, né? Hoje o termo correto é pessoa com deficiência. E se você for parar para pensar, o primeiro nome que aparece é pessoa. Somos pessoas, então nós queremos estar inseridos na sociedade, seja no esporte, seja na cultura, seja no lazer, e a cultura faz parte da sociedade. Para trabalhar com audionovela, com audiobook, com audiosérie, é um projeto muito gostoso de fazer. A gente conseguiu pagar diversos profissionais de Mogi das Cruzes, vários atores convidados da Radiofônica, amigos e dubladores profissionais, né? Além da gente ter criado uma trilha sonora original para a série, e esperamos que venham cada vez mais. Espero que tenha atendido todas as necessidades, né, requerentes do projeto. Agradecer imensamente à Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes e ao PROFAC, Programa de Fomento e Arte e Cultura de Mogi das Cruzes, pela oportunidade. Espero que venha sempre mais. E muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Ti.